conversar. Vamos falar agora sobre o que é a ansiedade, por que ela é tão importante você abordar, você ter clareza sobre esse assunto e, claro, como gerenciar essa ansiedade. Vamos falar sobre tudo isso agora. Primeiro, a ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso corpo. E uma das coisas que nós precisamos falar é que ela não é negativa e nem positiva. Ela é simplesmente uma resposta natural. Portanto, essa resposta nós podemos utilizar da forma como nós bem queremos. Eu vou dar um exemplo. Vamos primeiro falar o que é a ansiedade. É uma resposta natural, certo? É uma resposta natural que vem do medo, vem de tudo aquilo que nós sentimos no nosso dia a dia. Quando você sente aquele famoso luta ou fuga que nós tanto falamos, né? Aquele sistema de luta ou fuga que atualmente, por exemplo, você está numa situação, numa conversa e de repente alguém faz uma pergunta para você e essa pergunta ela é relacionada a algo que você não gosta de falar, por exemplo. Então aciona aquele sistema de fuga ou de luta. Ou você parte para agressão verbal, agressão, não sei o nível, né? Ou você simplesmente se esquiva. Essas duas mais comuns reações que nós temos, tá? A ansiedade, ela causa isso. Ela causa inúmeras reações. Por exemplo, você pode simplesmente não conseguir dormir direito. Nós chamamos isso de preocupação. Nós nos sentimos preocupados. Ah, não, é só preocupação. Você pode simplesmente comer de forma rápida. Você fala, eu estou ansioso, eu estou comendo de forma rápida para poder, estou sentando aqui no café da manhã, só que eu estou pensando já na reunião, estou pensando no relatório, eu estou atrasada. Ou seja, a nossa mente ela está longe do nosso corpo. Nós estamos lá no futuro já. Isso é ansiedade. Ansiedade é quando você não está presente, é quando você está trazendo um medo, uma angústia, uma frustração que normalmente você vai viver ainda. Por isso que é muito importante nós termos clareza, porque muitas pessoas convivem com esses níveis, podemos falar de níveis moderados de ansiedade, achando que isso é normal. E não. Definitivamente não é normal você se sentir cansado o tempo todo, você sentir coração palpitando o tempo todo, você sentir inúmeros fatores que nós nos sentimos diariamente. Isso é ansiedade. Isso é ansiedade. Portanto, identifique. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar. Sim, eu tenho um nível de ansiedade. Ok. O que nós faremos com relação a isso? Nós vamos falar um pouco mais adiante. Isso é o estresse que nós tanto falamos, né? Quem não vive estressado hoje em dia? Você fala, caramba, o estresse é tão natural hoje, Tati. Pois é, é isso que eu acabei de falar. A ansiedade se tornou tão natural para nós que você fala, não, eu sou ansioso, isso é normal. Não, não é normal. Não é normal. Nós precisamos entender que isso, viver dessa forma, não é normal. E por que não é normal? Porque isso traz muitas enfermidades. Muitas enfermidades. Você pode simplesmente não conseguir trabalhar, você pode simplesmente ter um ataque cardíaco, você pode simplesmente ter algo mais complexo. Nós temos crises de ansiedade. Se for algo mais agudo, então você vai parar no hospital. Então a ansiedade é algo sério, é algo que nós temos que levar em consideração no nosso dia a dia, por isso que eu estou trazendo aqui. Então para, respira, percebe principalmente em quais momentos você tem essas crises. Normalmente nós temos picos de ansiedade. Ah, mas meu pico é pequeno, Tati. Eu vou lá uma compulsão e eu como um pouquinho mais, por exemplo, né? Eu desconto no alimento. Quem não desconta no alimento? Ah, não, eu deixo de comer, eu fico andando para um lado para o outro. Cada corpo, cada pessoa reage de uma forma. A primeira recomendação que eu faço para você é justamente essa: identifique o seu nível de ansiedade e
Em que momento você fica mais ansioso? Isso é fundamental para você lidar com a ansiedade. Nós não conseguimos gerir, nós não conseguimos fazer a gestão daquilo que nós não medimos. Então, eu estou falando de ansiedade justamente para você poder começar a medir. E a observação, ela é uma medida, ela é uma estratégia que é eficaz para que você entenda um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre o seu comportamento, sobre as suas reações. Eu acabei de falar que a ansiedade, ela é uma reação natural. Então você não tem como tirar a ansiedade. Você fala assim, não, como não ser ansioso? Isso é impossível. Isso é impossível. Você não consegue não ser ansioso. O que você consegue é gerenciar seus níveis de ansiedade. É essa a proposta aqui hoje. Que você gerencie seus níveis de ansiedade. Ansiedade é isso. É uma resposta ao medo, a uma frustração, uma sensação de preocupação, de apreensão. Uma vez você entendeu isso, você vai identificar em que momentos isso fica mais saliente, isso fica mais forte dentro de você. Então, identifica. Esse é o primeiro passo. Identifica. Sabendo o que é ansiedade, identificando o que é ansiedade, nós vamos agora tentar tratar, tentar gerenciar essa ansiedade. Existem algumas circunstâncias, né, que nós estamos, no nosso sistema, ele entende que nós estamos em situações de perigo e é por isso que nós temos crises de ansiedade. Às vezes você tem um ataque de fúria, às vezes você tem... Cada corpo tem uma reação. Então, uma vez identificado em que momento isso fica mais saliente dentro de você, agora nós vamos tratar. Nós vamos tratar como? Uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é parar e respirar nesse primeiro momento. O primeiro passo é você olhar para você. É você usar a sua respiração como uma estratégia para você poder parar aquele sistema de uma vez e você pensar racionalmente. Eu já atendi pessoas que tinham medo de animais. Ela falou assim, eu não consigo dormir. Ela falou assim para mim na sessão, né? Eu não consigo dormir, Tati. Eu não consigo dormir porque eu fico com a visão daquele animal aqui no meu quarto. E ela estava com sérios problemas. A ansiedade, ela causa isso. E entenda que o animal que ela estava vendo não estava lá naquele momento. Foi uma situação do passado, depois eu descobri, fazendo a sessão com ela, né? Foi uma situação do passado que estava causando todo esse transtorno dela, a ansiedade dela, a palpitação, ela falava que suava frio, enfim. É como eu acabei de falar, né? Cada corpo tem uma reação específica. Existem várias reações que eu acabei de listar para você. Você pode simplesmente comer demais, você pode comer rápido, você pode ter insônia, você pode ter uma aceleração cardíaca, você pode suar um pouquinho mais forte, você pode ficar um pouco mais agressiva, ou você pode ficar totalmente recuada. A ansiedade, ela causa isso. Normalmente ela acelera o nosso corpo, tá? Inúmeros fatores. Isso de um modo moderado eu estou falando, porque existem picos, existem crises de ansiedade onde você realmente, você pode até ter um ataque cardíaco, tá? Portanto, realmente é preocupante. A respiração, que eu acabei de falar, técnicas, né, de relaxamento, é o primeiro passo para que você realmente consiga trazer o seu corpo para o presente, trazer a sua mente para o presente, entender a situação, você observar a sua situação, para que você entenda que realmente aquilo não é uma situação de perigo. Muitas vezes nós estamos criando aquilo. Muitas vezes existem estudos, inclusive, né, que dizem que nossas preocupações, nem metade delas acontece. Ah, eu estou preocupada em julgamento. Vamos supor que você está ansioso porque você vai fazer uma apresentação. Eu estou preocupada em julgamentos. As pessoas não me entendem, as pessoas vão... Quando você vai chegar lá, você é super bem recebido, por exemplo. Nem metade das nossas preocupações, elas acontecem.
Portanto, a nossa ansiedade ela é totalmente desnecessária na maior parte do tempo. E você fala assim, Tati, você falou que a ansiedade pode ser positiva. Sim. Sim, por quê? Porque uma vez, se você for inteligente, presta atenção que isso é muito importante. Se você for inteligente, se você usar a ansiedade a seu favor, você fala assim, ok, eu estou preocupada que vão me julgar, eu estou ansiosa, eu vou entrar aqui no palco, ou vou entrar numa reunião, tá? Eu vou fazer uma apresentação e eu tenho medo disso. O que você faz? Você estuda, você treina, você apresenta primeiro para um grupo pequeno. Então você começa a colocar estratégias para que aquele medo ele diminua. A sua ansiedade com isso ela vai diminuir. Então para que serviu a sua ansiedade? Para te mostrar que você precisa se preparar primeiro. Eu vou abrir uma empresa, eu estou super ansiosa, eu nunca abri uma empresa, um negócio novo. Tá? O que você faz? Você está super ansioso, é o que eu falei. Você não consegue tirar essa ansiedade de dentro de você. E a ideia não é essa, porque a ansiedade também é boa. Aquela palpitação quando nós estamos apaixonados, né? Eu estou ansiosa para poder encontrar com o meu amado. Pois é, aquela ansiedade, ela é boa. Só que o que você faz? Você vai lá, você se enfeita, você se perfuma, você toma um banho gostoso, põe a melhor roupa, você se prepara para que aquela recepção seja a mais deliciosa possível. Você se prepara para que aquele negócio seja o mais lucrativo, o mais... que você consiga vender mais, ou seja, como você se prepara? Procura uma contabilidade, procura falar com pessoas que já fazem negócios, quais os maiores riscos, enfim, você estuda, que é o conhecimento. Então, uma das coisas que é super importante para diminuir seus níveis de ansiedade é você buscar conhecimento, percebe? Eu falei sobre duas coisas já, eu falei sobre respiração, técnicas de relaxamento, tá? Cada um usa a sua própria técnica, tá? Só que uma simples respiração, aquela técnica dos 5 segundos, né? Ela funciona muito. Além da respiração, buscar conhecimento. Buscar conhecimento no sentido de você aplicar para minimizar esses riscos. Isso é muito importante para diminuir seus níveis de ansiedade. Isso é muito importante. Uma terceira técnica para diminuir seu nível de ansiedade é a PNL, ela usa muito disso, aquele reforço positivo. Você pode falar, muitas pessoas falam mal sobre isso. Eu vou começar a falar palavrinha no espelho, frasezinhas positivas no espelho. Esse pessoal de desenvolvimento pessoal, né? Ficou até feia essa frase, né? Esse pessoal de desenvolvimento pessoal. Pois é. Só que esse pessoal de desenvolvimento pessoal estudou a neurociência. A neurociência diz que o que nós falamos tem poder para o nosso cérebro. Ele é o primeiro a ouvir, nós, né? Nós somos os primeiros a ouvir que nós falamos. Então, se você vira e você fala, eu sou capaz de fazer aquela apresentação de forma adequada, de forma inteligível, então você vai lá. Você se prepara, você estuda e você entra para poder fazer aquela reunião, aquela apresentação de forma mais tranquila, mais serena. Eu sou capaz, você fala assim, por exemplo, no espelho, eu sou capaz de fazer a minha renda extra e fazer um investimento no final do mês, e ter dinheiro no final do ano para poder comprar aquela casa. O que você faz? Você vai lá e começa a estudar um negócio novo, fazer uma renda extra, e você acredita naquilo e você começa a agir. A neurociência ela fala que quando nós falamos, repetimos, nós passamos a acreditar naquilo. E quando nós passamos a acreditar naquilo, nós passamos a agir para poder fazer aquilo acontecer. É uma tríade, percebe? Você vai lá, você fala. Você acredita e você faz. É uma tríade. Nenhum desses pezinhos, eles ficam sozinhos. É uma tríade. Você fala, você repete e aquilo você passa a acreditar. Aquilo faz parte de você a partir daquele momento. É assim que se cria um hábito, é assim que se cria uma crença. Você repetindo. Se eu começar a repetir várias coisas aqui para você,
Você vai começar a acreditar naquilo. Isso é fato, a ciência já provou isso, tá? Uma vez acreditando, o que você vai fazer? Você vai começar a agir para poder fazer aquilo acontecer. Portanto, essa tríade, ela é muito importante. E aquilo vai diminuir seus níveis de ansiedade, que é o que nós queremos, né? Nós queremos que diminua os nossos níveis de ansiedade. Só que é claro, deixa eu fazer um adendo aqui. Se você tiver naquele momento onde você tem picos de ansiedade muito forte, você precisa realmente procurar um especialista. Essas técnicas simples de relaxamento, de respiração, de reforço positivo, de você estudar, isso não será o suficiente. Vai ajudar? Claro que vai ajudar, mas não será o suficiente. Entenda? Ok. Mais uma coisa para você poder diminuir seus níveis de ansiedade é você fazer atividade física. E principalmente uma atividade física que você se apaixone, que você realmente goste. Fala, Tati, mas eu não gosto de nada. Gosta. Vai fazer skate, vai fazer dança, vai fazer patinação, vai jogar frescobol, vai jogar tênis, eu não sei. Mas experimenta um esporte novo. Você não precisa necessariamente ir para academia levantar peso, não. Ah, mas eu gosto só de caminhar, vai fazer caminhada. Ah, eu gosto de bicicleta, vai andar de bicicleta. Exercício físico, ele é fundamental para você poder fazer com que seu corpo esteja presente, para você fortalecer seus músculos, para você fortalecer a sua mentalidade. A sua mentalidade, ela também é fortalecida com exercício físico. Isso já foi comprovado também, que nós nos tornamos fortes mentalmente quando nós temos regularidade nos exercícios físicos. Então, seus níveis de ansiedade vão diminuir drasticamente. Experimenta ter regularidade. Ah, mas eu não tenho 1 hora para poder fazer exercício físico. Tudo bem. Você não precisa de 1 hora para poder fazer exercício físico. Basta 15 minutos, meia hora. Já é o suficiente para você poder começar. Para você criar o hábito. Ah, mas eu não tenho lugar para ir. Faça polichinelo, flexão, agachamento, aquele abdominal. Faça na sua casa. Na sua casa. 15 minutinhos, 20 minutinhos, faz uma sequência e faz lá. Isso já vai ajudar a você parar, respirar e falar, eu estou cuidando de mim, eu gosto de mim, eu me amo. Isso é muito importante, fortalecer o nosso mental para que a nossa ansiedade diminua. Porque quando nós acreditamos, isso é muito importante para a ansiedade, tá? Quando nós acreditamos que nós somos capazes, você fala assim, não, mas eu estou com problema financeiro, Tati. Eu vou colocar no mundo real agora, tá? Eu vou dar exemplos. Eu tô com problemas financeiros, Tati, por isso a minha ansiedade está a 1000. Eu não tô conseguindo dormir, eu tô com sudorese, eu tô com excesso de suor, não tá fácil. Pois é, quando você começa a acreditar em você, quando você começa a caminhar em direção àquilo, por exemplo, você fazer uma renda extra, você ir atrás daquilo, da solução, ao invés de você focar. Isso é importante também para você diminuir seus níveis de ansiedade. Ao invés de você focar na ansiedade em si, no que o seu corpo, na reação do seu corpo em si, você se foca na causa. Por que tá? Por que eu tô ansiosa? Ah, eu tô ansiosa porque meu relacionamento não tá legal, então eu preciso melhorar meu relacionamento. Ok, o que eu preciso fazer para poder melhorar meu relacionamento? E automaticamente vai diminuir meu nível de ansiedade. Então o foco ele é muito importante. O foco vai fazer com que você diminua os seus níveis de ansiedade se você focar naquilo que realmente importa, na causa raiz da ansiedade. O que está te trazendo ansiedade? Por isso eu fiz aquele primeiro exercício lá na frente. Eu falei, o que te causa maior ansiedade? Isso é muito importante você responder. Porque agora você, com esse exercício aqui, do foco na causa raiz, você vai diminuir seus níveis de ansiedade. Se você está comendo demais, por quê? Teve uma amiga que ela falou assim, nossa, todos os dias, por incrível que pareça, se eu não tivesse ouvido, eu acharia que era mentira. Ela falou assim, todos os dias eu como uma barra de chocolate e Coca-Cola à noite, antes de dormir. Ela falou assim que faz estoques de chocolate.
eu fiquei de boca aberta. Eu falei, caramba. Daí ela começou a me relatar. Ela falou que lá atrás, quando ela começou, eu não me recordo a idade, ela falou que começou a trabalhar cedo, com 14 ou 13 anos. Ela falou que lá atrás, quando ela começou a trabalhar, ela falou que ia pagar a Coca-Cola dela porque não tinha Coca-Cola na casa dela, quando ela era mais jovem. Ela falou, eu não me recordo exatamente a idade que ela começou a trabalhar, mas ela falou isso para ela lá atrás. Então, ela falou que desde lá, ou seja, já faz mais de 20 anos, é sério, isso não é brincadeira, meu Deus do céu. Mais de 20 anos ela faz isso. Ela se entope de chocolate e de Coca-Cola. Ela mesma falou, eu não sei como ainda não tive um piripaque. Ela falou isso pra mim, impressionante. E o mais interessante é que ela me relatou tudo. Inclusive, ela me relatou a parte que ela falou para ela deu o comando para ela. Olha só a neurociência. Ela deu o comando para ela lá atrás que ela estava fazendo isso para poder provar para ela que ela era capaz. Ela era capaz de se sustentar. Então, na verdade, daí eu fiz a pergunta para ela, né? Você gosta de chocolate, de Coca-Cola? Ela falou, amo. Eu falei, mentira. Eu falei para ela, mentira. Você não gosta da Coca-Cola. O que você gosta é do que a Coca-Cola representa para você. Você, lá atrás, deu o comando para você de que a Coca-Cola ia representar a sua liberdade financeira. Que enquanto você tivesse Coca-Cola na sua mesa, você estaria livre financeiramente. Ela parou. Ela não falou nada nesse momento. Eu preciso conversar com ela para ver o que ela fez depois disso. Mas o fato é o seguinte. Entenda o que representa as suas ações e você fala assim, mas eu estou ansioso, por isso que eu como. O que está fazendo essa ansiedade? O que está causando essa ansiedade em você? O que está fazendo com que você se acabe no chocolate, na Coca-Cola, ou seja lá onde foi que você está se acabando? Mas eu estou me acabando na tristeza, eu estou me acabando. Para, respira, aquele primeiro exercício e escreve. Escreve o que está fazendo você ter essa reação. Assim, você vai conseguir atacar essa causa raiz, que é o que nós estamos falando sobre a causa raiz. Você vai atacar a causa raiz, aí sim, vai diminuir seus níveis de ansiedade. Diminuindo seus níveis de ansiedade, você vai ter o quê? Por que nós estamos falando sobre tudo isso, da ansiedade? Para você ter qualidade de vida. Para que você se sinta, respira, melhor. Para que você se sinta feliz. Para que você consiga viver de forma plena. É esse o intuito aqui. A ansiedade, ela não é normal, pelo menos não a níveis astronômicos, como a maior parte da população anda vivendo. Não, isso não é normal. Então, faça esses exercícios, identifique a causa raiz, respire, tenha uma atividade física e, para terminar, alimentação. Existem, inclusive, alimentos que ajudam a controlar os níveis de ansiedade, tá? Eu não sou nutricionista, então não vou falar sobre alimentos, mas aquela máxima, né, de descasque mais e desembrulhe menos, ou seja, diminua drasticamente os industrializados, os embutidos, enfim, óleos, gorduras, diminua, se possível, acabe com isso na sua vida. Isso acaba com o nosso corpo. E é claro, o corpo, ele vai falar para você, olha, eu estou doente. E seus níveis de ansiedade vão a níveis astronômicos. Então, cuide da sua alimentação também. A sua alimentação, ela é parte fundamental para que você se sinta bem, se sinta leve, se sinta se amando, tá? Se sinta se amando. E quando a gente se ama, tudo fica muito mais gostoso, a vida fica mais gostosa. Assim você vai conseguir diminuir seus níveis de ansiedade de uma vez por todas. Treina isso. Treina isso. E como última coisa para você diminuir
os seus níveis de ansiedade, uma coisa que ajuda muito são nossos relacionamentos. A comunicação. A comunicação, ela é fundamental. Ela é fundamental. Muitas vezes, eu posso falar aqui em casa, por exemplo, muitas vezes só o fato de você comunicar, de você falar, olha, eu estou sentindo isso, aquilo outro, eu estou ansiosa por isso, aquilo outro. Só isso faz com que você descarregue aquele peso que a ansiedade, ela vem desse peso, ela vem dessa angústia, né? Essa preocupação que nós temos. Então, comunicar, você falar aquilo que você está sentindo, isso é muito, muito saudável. Isso é muito saudável. Ah, mas eu tenho vergonha de falar com qualquer pessoa. Tá, fala com você mesmo, escreve um diário. Eu estou me sentindo, e você vai lá e você escreve o que você está se sentindo. Isso vai ajudar você. É como se você estivesse fazendo uma sessão de psicologia com você mesmo. Você vai lá e escreve como eu estou me sentindo. E como você vai colocando isso para fora, você começa a digerir aquilo com muito mais facilidade. E isso vai fazer com que a sua ansiedade vá diminuir. Por quê? Porque aqueles monstros da ansiedade, você vai enxergar que eles não são tão grandes assim. Muitas vezes, na maior parte das vezes, isso pautado em ciência. Estudos científicos já provaram que tudo aquilo que passa pela nossa cabeça, nem metade daquilo acontece. A nossa criatividade é fantástica, a nossa imaginação é linda, ela vai longe. E isso causa problemas se você não conseguir separar o que é imaginação, o que é preocupação, o que é o seu futuro da realidade. E quando você coloca no papel, quando você escreve o que você está sentindo, escreve o que realmente aconteceu, a situação, você fala, caramba, não é para tudo isso. Aquela tempestade no copo d'água que nós estamos fazendo, às vezes é uma tempestade, uma marolinha. Você fala, caramba, não era uma tempestade, é uma marolinha só. Para com isso. Entende? Então, muitas vezes é isso. E é claro, se for uma tempestade mesmo, você pede ajuda, você toma providências, porque não é brincadeira. O intuito desse exercício é você entender a situação na real, você ver o que está acontecendo. Aí você fala, caramba, o negócio está crítico. Ok, o que vamos fazer? E aí você vai lá e pede ajuda. Isso é importante, entende? Os dois lados, né? Porque quando nós estamos em níveis moderados de ansiedade, tudo bem, esses exercícios, essa vida saudável, você consegue fazer com que abaixe seus níveis de ansiedade. Mas agora, se você está numa crise aguda, você precisa de remédios, você precisa de ajuda, vá buscar ajuda, isso é muito importante, entende? Isso é que você pode falar, eu falei muitas ferramentas para você usar para diminuir seus níveis de ansiedade, tudo isso para que você tenha uma vida adequada, tenha uma vida no mínimo saudável e gostosa e para que você seja feliz.